um órgão que fale. Né? Eu vou corrigir, ela falou, o órgão que fala não, é um órgão que fale. E já já a gente vai falar a respeito desse fale, tá bem? Mas não obstante, falar sobre o estranho hoje é algo extremamente estranho, né? Estranho. Essa parte que eu peço é notificar e expressar o meu pesar por uma perda significativa que nós tivemos hoje na comunidade psicanalítica. Né? O nosso colega Welson Barbato se despediu de nós, mas deixa as marcas, deixa o legado dele na psicanálise, enquanto transmissor de um rigor teórico muito disciplinado, muito limpo, muito transparente. Tivemos o prazer de ter o Welson Barbato no nosso espaço, também de transmissão, espaço singular. Temos aqui, inclusive, uma colega, Simone, também do espaço singular, vindo representar a clínica. Tivemos o prazer de ter a contribuição dele e realmente é de um intenso pesar e de uma estranheza você acordar de manhã e receber uma notícia dessa, né? Porque nos faz refletir a respeito do que é a finitude, né? Em dezembro, a gente teve o prazer de ter ele ali, rindo, conversando, transmitindo o conhecimento dele. E hoje marca-se a despedida, né? E então hoje a estranheza que eu vou transmitir para vocês vai ser em homenagem ao Welson. Né? Ao Welson. Eu creio que isso seja pouco frente ao brilhante percurso dele aqui enquanto psicanalista. Tá bem? E vamos falar do estranho. Bem, é sabido que Freud falou sobre o estranho. Né? Não sei se todos aqui conhecem um texto do Freud de 1919. Na verdade, era um rascunho que foi publicado um ano depois foi reformulado em 1925. Ele foi publicado na sua íntegra. E aí a gente se questiona, o que é o estranho? O que o Freud quer falar a respeito do estranho? E aí nos cabe também pensar no significado da palavra. Né? O que é o estranho? O que é ser estranho? Uma pergunta. Estranho é aquele desconhecido? Esse daí é um estranho. Estranho é aquele que eu não conheço. Então, nessa perspectiva, eu posso pensar que todo mundo é estranho. Que eu não conheço, pelo menos. Né? O problema é quando a gente estranha aquele que a gente conhece. Né? Você é um estranho para mim. Aliás, eu não sei nem se é um problema, isso é uma frequência. Né? A gente se surpreende com as pessoas. Isso é importante, isso que eu estou falando, né? Quando a gente estranha aquele que nos é íntimo. E é justamente essa a proposta do Freud, falar a respeito desse íntimo, a respeito dessa intimidade. Tá? O estranho, enquanto palavra, ele vem nos trazer algo relacionado com uma certa aversão, um certo temor, um certo nojo. São esses atributos que a gente vai atribuir, né, a essa palavra, no aspecto de que, se eu me deparo com um estranho, essa estranheza, ela vai me causar esse sentir. Né? O estranho enquanto sentir, não enquanto substantivo. Tá? Apesar que substantivo também nos causa alguma coisa. Né? Nós somos, inclusive, orientados desde criança a não falar com estranhos. Né? Não fale com estranhos. Não aceite doces de estranhos, né? De desconhecidos. Então, se a gente passa da palavra enquanto substantivo para verbo, né, estranhar, o estranho enquanto sentir, de certa forma, é um sentir de uma experiência desconhecida. Ou seja, é aquilo que eu desconheço, é aquilo
que eu não sei o que é, né? Então, quando eu me deparo com aquilo que eu não sei, eu estranho. Eu sinto essa estranheza. Bem, o texto em si é um texto bastante interessante, é um texto prazeroso de ler, por incrível que pareça, né? Aliás, o Freud tem ali diversos textos muito prazerosos, outros nem tanto, né? Mas a gente vai perceber que ele, dentro daquele rigor teórico dele, primeiro ele vai dizendo que não é, né? Para tentar dizer o que é e no final dizer que não é nada disso, né? Esse é o estilo dele, né? O brilhantismo dele está justamente nisso, né? Porque ele deixa em aberto para que a gente possa discutir, né? Tanto deixa em aberto para que a gente possa discutir, que a gente está aqui agora para discutir sobre isso, né? Sobre um texto de 1919. O estranho, ele vai primeiro falar da palavra, ele vai falar das traduções, ele vai falar dessa palavra em diversas culturas, e vamos perceber que em diversas culturas o estranho ele aparece enquanto desconhecido, enquanto aquilo que é encoberto, né? Aquilo que é encoberto, que quando se descobre, nos causa essa experiência, esse sentir de estranheza, muito confundido com repulsa, com medo, com pavor. E depois ele vai falar do estranho em diversas obras da literatura inglesa, né? O quanto que o estranho ele aparece enquanto temor, enquanto superstições, enquanto tentativas de explicar aquilo que não se sabe. Tudo bem. Por mais prazeroso que seja o texto, nos fica a questão: que diabos o Freud quer falar desse estranho e onde que esse estranho aparece na nossa clínica? Qual é a utilidade de eu discutir a estranheza na minha prática clínica enquanto psicanalista, né? Ou mesmo na própria prática clínica dele enquanto psicanalista? A própria obra freudiana, ela que é tributária à histeria, ela aparece na comunidade científica enquanto algo estranho, enquanto estranheza. E essa estranheza é causada na comunidade científica, aqui representada pela comunidade médica, né? A comunidade médica, enquanto representante do discurso científico, denota um saber, mas um saber douto, um saber pautado na mestria, um saber que responde o que é, né? Então a medicina, enquanto representante da ciência, ela vai dizer o que é que você tem, né? E aí se não disser, né? Porque quando eu vou ao médico, eu vou justamente para saber o que eu não sei. Está acontecendo algo estranho comigo, não é? E eu quero que esse estranho se descubra para que eu saiba o que eu tenho. Por pior que seja a palavra que explique o que eu tenho. Eu quero saber. E se a comunidade científica não responde, qual que é a atitude dela em relação a isso? A repulsa. Eu não quero saber. Eu não sei o que é e não quero saber, né? Ou seja, o saber douto não responde o que é isso, não responde o que é esse sintoma que se manifesta no corpo e que não tem uma explicação pautada na ciência, a partir de todo o rigor metodológico, né, de observar, de mensurar, de descrever, de classificar. Ou seja, se não tem uma classificação, então eu quero saber, né? Isso é lixo, ou piti, né, como já nomearam. Então, a gente já percebe que a estranheza, o estranho, subliminarmente já é falado pelo Freud desde o início do seu percurso, enquanto criador da psicanálise, enquanto obra. Não de uma forma muito clara, mas essa estranheza,
ela vai aparecer justamente naquilo que se manifesta enquanto não saber. Né? Não saber de uma comunidade, ou enquanto não saber daquele que procura, né? O Freud, ou aquele que procura o psicanalista para querer saber alguma coisa. E a gente se questiona, né? Saber da verdade de cada um. Né? E aí nos caberia aqui ficar a noite toda falando a respeito dessa verdade, a respeito do não saber. A gente teria que partir para todo o processo de alteridade, de constituição da subjetividade, do como que um sujeito emerge, nasce a partir de uma separação do outro, né? O quanto o início desse processo se dá num campo de alienação ao outro, e o quanto é necessária essa separação, e os efeitos dessa separação que aparecem nesse sujeito, na dinâmica desse sujeito, enquanto o retorno do recalcado. Tá? O retorno do recalcado é um representante do inconsciente que se instaura enquanto instância psíquica, e que ali é depositário de uma verdade. De uma verdade que não se diz, de uma verdade que não se manifesta de forma consistente, mas se faz presente enquanto ausência, enquanto falta. Tá? E essa falta, o Freud, ele relaciona com a estranheza. Né? Nesse texto, ele fala do estranho enquanto verdade a respeito do retorno do recalcado, a respeito dessa verdade inconsciente que se apresenta para o sujeito enquanto estrangeiro. Né? Algumas traduções, inclusive, colocam o nome desse texto como O Estrangeiro. Na França, utilizam a tradução como O Inquietante. Né? A palavra em si, né, unheimlich. Eu sou péssimo de alemão, na verdade eu não sei falar alemão, né? Nem sei se é assim que pronuncia. Pelo menos é assim que se lê. Unheimlich, na palavra e no idioma alemão, ele tem o sentido de negação. Né? A palavra mesmo é English, que quer dizer familiar, que quer dizer confortável, que quer dizer amistoso. Né? Unheimlich seria o oposto disso. Esse oposto, portanto, já nos faz entender que a estranheza, esse desconhecido, ele tem ali uma ambivalência no seu sentido, que é justamente o seu oposto, é o familiar, é o íntimo. Então, se o estranho é aquilo que não é íntimo, eu estou negando uma afirmação. Eu estou negando a intimidade, né, que por si existe. Então, quando a gente fala de um estranho, de um desconhecido, na verdade, a gente está falando do desconhecimento de algo que nos é íntimo, que nos é familiar. Se Freud nos diz a respeito da verdade enquanto recalque, né, pensando aqui no campo da neurose, e não só no campo da neurose, a gente pode dizer no campo da psicose, no campo da perversão, porque enquanto estrutura psíquica, essas estruturas elas se constituem no mesmo campo, né, no campo do outro. São posições subjetivas e esse sujeito vai estruturar e que vai, pelo menos, explanar o dinamismo, como ele se apresenta na relação com o outro, da maneira como ele estabelece a relação com os seus objetos. Né? Todo esse dinamismo, ele está vinculado, ele está implicado com uma dinâmica e com uma economia. Né? Uma estrutura, uma dinâmica e uma economia. Economia que está relacionada ao objeto, né? A relação de desejo e as estratégias de gozo. Então, tudo vai girar em torno desse processo, né? Desse processo que a gente vai chamar de castração. Esse retorno do recalcado, portanto, essa verdade
não dita, mas que se apresenta enquanto ausência, a gente vai entender que ela é íntima. Ela é íntima do sujeito, ainda que não se sabe o que é, né? Ainda que se apresente a ele enquanto estranheza, enquanto estranho. E é justamente isso que a gente escuta na clínica. Quando um sujeito nos procura, ele quer saber o que é isso que acontece com ele. Eu quero saber o que é isso. Isso o quê? Que eu não sei. Eu só sei que isso acontece e aí, né? O que é isso, doutor? Porque eu não quero saber disso na minha vida. Isso, né? O eu e o isso. Aí, né? Esse texto também é um texto bárbaro que vai nos dizer a respeito desse estranho. Isso que se apresenta enquanto estranho. E o isso se apresenta enquanto estranho de diversas formas, né? Seja a partir de um sintoma, seja a partir de uma repetição, de uma compulsão à repetição. Vamos dizer que essa verdade, ela está ali na constituição do sujeito, ela está ali na dinâmica desse sujeito, e muitos sujeitos vivem muito bem, obrigado, com as suas estranhezas, vivem muito bem com os seus recalcados. A questão é quando isso vira questão com o sujeito, né? Porque essa questão, ela está implicada com o quê? Com querer saber o que é isso. Querer saber quem é esse estranho. Esse estranho que se apresenta a mim enquanto estrangeiro, que na verdade me é íntimo. Tá? Falando dessa intimidade, enquanto dinâmica, a gente vai perceber nas estranhezas do sujeito. Que estranhezas são essas? Vamos pensar nessa estranheza enquanto cotidiano. As nossas relações são marcadas por estranhezas. A gente estranha coisas, a gente estranha pessoas, a gente estranha cheiros, a gente estranha barulhos. Tem coisas que se apresentam enquanto estranhos, né? Eu falei no início, o estranho é o desconhecido, né? Aquele que eu não conheço. Mas então não dá para eu ir na rua e falar você é estranho, você é estranho, você é estranho, você é estranho, né? Muitos aqui são estranhos a mim, né? Como eu também sou estranho. Sou mesmo. Às vezes a gente se acha estranho, né? Curioso, né? Se olha nesse espelho, acha como eu estou estranho, né? Agora, para falar que eu estou estranho ou que o outro é estranho, eu só posso falar isso porque eu tenho muita intimidade, não é? Não é isso? Então, eu chego de manhã no meu trabalho, então tem aquele amigo, aquele companheiro de trabalho que é íntimo. Nossa, como você está estranho hoje, não é? Então, para eu falar que ele está estranho, é justamente porque eu o conheço, né? Eu o conheço. É porque me é íntimo, né? Isso nos faz pensar que esse estrangeiro, esse estranho na clínica, é íntimo do sujeito. Então, enquanto estamos ali escutando o sujeito, muitas vezes o estranho, ele aparece de uma forma totalmente tímida. Eu estou estranho hoje, mas isso, aí começa a falar de outras coisas. E às vezes a gente cai no engodo de negligenciar esse estranho que apareceu ali de uma forma muito singela, muito tímida, quase imperceptível, né? E é justamente ali, naquele estranho, que inclusive nos soa enquanto estranhos, né? Na escuta flutuante, é isso, né? Aquilo que o sujeito repudia na fala dele é justamente aquilo que traz em si uma verdade, né? Uma verdade oculta. É por essa razão que nos cabe sempre convocar o sujeito a falar desse estranho. Eu estou estranho hoje, então fala dessa estranheza. Nossa, eu achei isso tudo tão estranho. Estranho? Estranho como? Que estranheza é essa? Né? E aí começa. Né? E aí vem, emerge essa angústia.
é essa angústia que se apresenta enquanto estranheza e que, vamos dizer, que não vai se descobrir ou que não vai se decifrar no aspecto de dizer que verdade é essa. Né? Porque justamente dizer essa verdade tira ela do estatuto de estranho. E a gente está percebendo que essa estranheza, ela tem uma composição importante na constituição desse sujeito. Porque se ela remete à verdade desse sujeito, quem sou eu para tirar essa verdade dele? E quem sou eu já é dentro de uma perspectiva totalmente imaginária. Porque isso é impossível. É impossível tirar a verdade de um outro. Né? A verdade dele enquanto constituição de sujeito. Né? Enquanto enigma a ser decifrado. Né? Uma decifração que vai se construir a partir da fala desse sujeito no processo analítico e sustentado no campo da transferência. Né? Ele precisa de um outro para poder entrar em contato com esse estranho. Eu diria além, eu diria que para entrar em contato com esse estranho, ele precisa de um estranho. Né? Primeiro porque o analista é estranho. Né? Ele é estranho enquanto desconhecido. Né? E é curioso isso, né? Porque a gente pede indicação, me indica um analista. Né? Ah, mas eu quero um analista homem. Né? Ou seja, então eu já sei alguma coisa desse analista. Né? Por que tem que ser homem? Ah, não, eu quero analista mulher. Né? Então, algo eu já sei desse desconhecido. Né? Tem um paciente, uma vez que chega com um cartão antigo, assim, todo surrado, já nem tinha mais aquele cartão, né? Já nem usava mais. Então, doutor, eu estou com esse cartão aqui há uns 2 anos, né? E aí resolvi vir, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Ou seja, há 2 anos ele convive com esse estranho. Olha que engraçado, né? É quase como um íntimo, né? Íntimo. O cartão está tão velho, né? Mas está lá, na carteira dele. Está lá. Não jogou fora. Né? Então, esse estranho é necessário. É necessário enquanto representação da figura do analista, né? Enquanto desconhecido, e ao mesmo tempo enquanto estranho de se promover essa estranheza. Né? O psicanalista por si é estranho, estranho enquanto apresentação, enquanto enigma, enquanto sujeito suposto saber, e sujeito suposto saber na transferência é como se supõe que ele decifra um enigma, né? Um enigma. Ele vai decifrar, né? Algo bem próximo do enigma da esfinge, né? Decifra-me ou devolve? Não é à toa, né? Quando a gente sente aquele medo do analista, né? Quando ele dá aquela pontuação que tem o efeito daquela bronca do pai, né? Que fazia a gente quase urinar nas calças, né? Ou quando ele chega, corta a sessão e você sai totalmente desorientado, totalmente desgovernado, sem saber qual direção tomar. E que bom não ter direção para tomar, não é? Porque aí você decide qual é a direção que você toma, sem ser a direção do outro. E o analista, enquanto estranho, ele é estranho também numa equipe, num corpo de uma equipe, por exemplo, multidisciplinar. Né? Eu vou me ater aqui à área hospitalar justamente por ser uma área de atuação minha, né? Especialização e atuação clínica. Então, um corpo médico, né? Olha como a gente dá corpo, dá uma forma de corpo para isso. Enquanto composição de um corpo, de uma junta, o analista é um estranho. Ele é um corpo estranho na equipe. Né? E é estranho mesmo, até visto pelos médicos. Né? Esquisito, né? Esquisito. Estranho. Fica olhando, fica escutando, né? Faz umas perguntas assim. Né? E é assim mesmo.
Né? Eu vou trazer daqui alguns flashes, tá? Pelo menos para a gente poder vislumbrar. Às vezes eu me sinto um pouco receoso de trazer exemplos e de isso ter um sentido de molde, né? E aqui não é para ter molde de nada, né? Aqui eu trago pelo menos um pouco da minha experiência clínica enquanto compartilhar a experiência. O analista, não existe bom ou mau analista, né? O analista é o analista que está em formação e no momento dele, da formação. Então, no percurso da minha formação, eu tenho que lidar, né, com diversas áreas de saber e, sobretudo, da medicina. E uma vez uma residente, ela me convoca diversas vezes para atender uma paciente que era muito agressiva com ela, né? E eu ia atender a paciente era um doce, uma flor de formosura, né? Assim, suave, né? Terna. Cadê a agressividade dela, né? E como a convocação era da residente, então me coube escutar a residente. Na verdade, essa demanda não estava vindo da paciente, estava vindo da residente. E não sabiam o que essa paciente tinha. E a residente, quando ia passar a visita, tinha que se deparar com essa paciente mostrando a barriga dela. Ela estava uns 15 dias sem evacuar, né? Internada. E aí, doutora, não sabe o que eu tenho? E falar isso para um representante do discurso da mestria, né? Você não sabe, isso soa como estranho, né? Estranho. E aí, ela chama um estranho para poder lidar com isso. E aí eu pergunto, mas o que você falou para ela? Ela falou, eu falei para ela ficar tranquila, que a gente vai resolver o problema dela o mais rápido possível, né? E aí eu pergunto para ela, mas qual é o mais rápido possível? O que é o rápido possível? Ela só está cobrando o que você prometeu. É isso. Você sabe o que ela tem? Não. Então como você promete algo que você não sabe? Né? Essa estranheza, né? Esse corpo estranho na equipe, né? Isso tem uma função. Tem uma função. Tem uma função enquanto representação de uma verdade que não se sabe, né? De uma verdade encoberta. E que, como eu disse, se descobre ela enquanto vazio, enquanto falta, enquanto furo. Então, um psicanalista numa equipe, ele é justamente a consolidação desse furo, né? E não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, considerando que a representação desse furo é uma representação num furo de um saber douto, né? De um saber de mestria, de um saber absoluto. Né? A concepção, inclusive, de corpo para esse discurso não é a mesma concepção do que a psicanálise considera enquanto corpo. Né? Se nós consideramos o corpo enquanto constituição, enquanto algo que se constitui no campo do outro, a medicina, a ciência, ela vai entender o corpo enquanto organismo, né? E que também não escapa do código de linguagem, né? Mas de um código de linguagem da medicina, de um código marcado pela nomeação e por um saber, e um saber concentrado nesse discurso, né? E necessário, né? A gente, quando vai procurar um médico, a gente supõe que ele sabe do meu corpo, a priori. Só que o saber que ele sabe não é do meu corpo, é do meu organismo. É isso. E quando eu vou até ele buscar um saber, eu não vou buscar um saber do meu organismo. Até mesmo porque quem não é médico não tem a mínima ideia do que ele fala a respeito do funcionamento do organismo. Tem. Às vezes a gente até tem, porque hoje tem Google, né, enquanto auxiliar. Né? Então eu vou fazer um exame, eu vejo o nome lá,
estranho pra caramba no exame, aí vou no Google, aí vem aquele monte de site dizendo um monte de doenças graves, de morte, né? Então vou morrer daqui a 3 meses, aí eu choro, né? Aquela angústia, aí vou até o médico, levo o exame, ele olha, isso aqui não é nada, não é? Para vocês verem o equívoco a respeito dessa comunicação, né? O olhar da medicina é um olhar de um outro discurso, é uma outra compreensão. Tá? Então, dentro desse universo onde se impera esse saber, o psicanalista ele é um corpo estranho enquanto furo. Tá? Não é que seja um corpo que não teria que estar ali, né? Mas se apresenta enquanto estrangeiro. Estrangeiro. Né? Que discurso é esse? É por isso que a gente fala a respeito da atuação institucional. Ela não se limita à clínica voltada ao paciente, mas ao seu lugar na instituição. Né? E aí, quando eu falei no início, né, que essa fala traz um pouco do Elson, né, porque o Elson, lá na minha clínica, foi falar justamente sobre ética e política. Né? A sustentação do analista enquanto estranho, ela se dá a partir de uma ética e a partir de uma política. Porque sustentar esse lugar de estranho denota uma ética, denota um lugar. Né? Não é tão simples assim. Né? Sou estranho, entro e pronto. Isso por si só é um efeito. A questão não é o entrar, a questão é o se sustentar e suportar a sustentação a partir de uma ética. E a política enquanto estratégia, enquanto tática para poder atuar, para poder intervir no funcionamento desse corpo. Tá? Essa é uma perspectiva do corpo estranho. Né? Agora, eu mencionei a respeito do discurso da ciência, do discurso médico, do discurso que olha e constrói o seu olhar para o corpo enquanto organismo, enquanto um conjunto de órgãos que funcionam simultaneamente numa relação de interdependência. Né? Essa interdependência, ela é crucial para o funcionamento do organismo. Né? Usualmente, nós vamos ao médico fazer um check-up. É check-up para saber o quê? Se está tudo funcionando direito. Né? Então, se está tudo funcionando direito, o que eu vou fazer? Vou fazer um hemograma, né, para ver se o meu sangue está ok. Vou fazer um ultrassom, vou fazer um raio-x, vou fazer um ecodoppler, vou fazer uma endoscopia. Olha só como isso tudo é fragmentado, né? Isso quando eu não vou segunda-feira no cardio, na terça-feira no gastro, na quarta-feira no gineco, né? Olha como se fragmenta esse organismo, né? Mas todos numa relação de comunicação interdependente. Enquanto comunicação interdependente, enquanto funcionamento dentro de uma perspectiva de normalidade, portanto, eu vou entender que esse corpo está funcionando bem. Se todos se comunicam bem, está tudo bem. Né? Ótimo. Passei no médico, você está ótimo. Então eu não penso mais nisso. Não penso. Na verdade, às vezes eu me incomodo, né, na minha imagem. Eu estou com um pé de galinha aqui, eu estou com uma gordurinha localizada aqui. Claro, dentro das nossas construções fantasiosas de ideal de corpo. Isso não nos abandona, né, apesar que, ainda que tenhamos clareza disso, não estamos livres dos nossos sintomas, das nossas fantasias, dos nossos fantasmas. Né? Desde que isso não nos autoflagele, desde que isso não nos produza sofrimento, não tem problema nenhum, ao contrário. Né? É o que nos estabelece no laço com o outro. A questão
é quando isso disfunciona. E como que isso disfunciona? A partir de um órgão que fale de falência. A partir do momento em que ele fale na sua função, o furo aparece, o estranho aparece. Né? Às vezes eu me pergunto, por que eu vou falar a respeito disso, né? Num café, uma segunda-feira à noite, vou falar de um órgão que fale. Isso é de extrema importância, e eu não diria que somente naquele profissional que atua numa instituição, enquanto psicólogo, mas na ética psicanalítica. É de extrema importância entender essa concepção de corpo, e inclusive desse órgão que fale, porque é a partir desse órgão que fale que essa estranheza traz em si algo da verdade desse sujeito. Tá? E aí nos cabe falar a respeito da verdade enquanto relação com a castração, né, com a verdade da castração. E a verdade da castração, isso que a gente pode dizer enquanto certeza, enquanto algo da qual não escapamos, somos marcados por essa castração e vamos carregá-la para a vida toda, é a certeza da falência. Da falência da vida. É a certeza da morte. Da morte enquanto fato, enquanto experiência. Enquanto fato, eu só tenho contato com a morte no campo do outro. A morte, para nós, é sempre a morte do outro. E que não nos deixa de causar estranheza. Não é à toa que eu venho falar de estranheza justamente num dia em que acontece aí o nosso contato, né? Com isso, com a morte do outro. Agora, enquanto experiência, é da ordem do horror, é da ordem da estranheza, né? Estranheza enquanto desconhecido, porque aqui acredito que ninguém sabe o que é morrer, porque para morrer, para a gente saber o que é morrer, nós teríamos que morrer, né? Eu acho que aqui ninguém morreu, né? Pelo menos, né? Essa morte, qual que é o seu nome mesmo? Que a Elaine falou, não é a morte da experiência, é a morte simbólica, né? A morte simbólica, a gente tomando a morte enquanto significante, não enquanto experiência. Talvez mais vinculada à morte enquanto fato. Tá? Justamente porque a morte do outro, ela é dotada de um significado. Né? A gente significa a morte do outro. Cada um da sua forma singular. Né? A própria vivência do luto já denota isso. Né? Denota uma forma de você elaborar e contornar essa ausência que apareceu enquanto estranheza. Né? É estranho mesmo. Né? E é um estranho íntimo da qual, inclusive, somos atraídos. Né? Atraídos mesmo. Né? A gente quer saber da morte do outro, a gente quer saber do que o outro morreu. Né? Uma vez, uma colega, numa empresa que eu trabalhei, faleceu. E eu fui como representante do meu setor ao velório. Né? Fui, voltei, aí vieram falar, como é que foi lá? Eu falei, triste, né? Como é que ela estava? Ela estava morta, né? Ela estava morta, né? Ai, mas ela estava bonita, ela estava feia, ela estava serena, né? É isso. Olha, isso tudo é sentido que a gente dá. Um sentido que a gente dá para, de alguma forma, confortar essa estranheza que isso causa. Mas essa estranheza que isso causa em quem? Ainda que isso se apresente para mim enquanto estrangeiro, na verdade,
isso está remetendo a uma verdade minha. E uma verdade que é, eu vou morrer, né? Ele está ali e um dia eu vou estar ali, né? É algo muito próximo do dizer do que eu, né? Eu preciso ver o morto para me reafirmar enquanto vivo, porque eu só vejo o morto se eu estiver vivo. É isso, né? Então não é à toa essa atração pela morte, né? Tem um acidente aqui, aí os carros vão andando devagar, tá? O corpo lá estendido. Vocês acham que todo mundo está andando devagar para não ter outro acidente? Você olha na janela, todo mundo lá, com a cara, né? Querendo ver o morto, né? Então, essa estranheza, ela se dá enquanto essa verdade, né? Se a gente fizer a relação, a correlação da estranheza com a verdade e a castração, qual é a maior castração que nós temos? Senão, justamente, a morte, e a morte enquanto enigma. Enigma porque não se sabe dela. Não se sabe. Não se sabe e não se quer saber. Não se quer saber. Ela, inclusive, é negada. Negada a todo momento, é negada por nós, no nosso cotidiano. Vocês querem perceber como ela é negada por nós? Quando a gente diz, olha, até amanhã. É com uma convicção de que eu vou encontrar essa pessoa amanhã, não é? Olha, a gente se vê na semana que vem, tudo bem? Tá ótimo, olha só como eu tenho certeza de que eu vou estar lá na semana que vem e de que a pessoa também vai estar lá na semana que vem. E em nenhum momento eu considero, né, essa possibilidade. Também acho que é complicado a gente falar, olha, se eu não morrer até amanhã, a gente se fala, né? Olha, se você estiver vivo até semana que vem, a gente se vê, né? Não dá. Talvez um obsessivo, ele até se acostume com isso, né? Ele pode não falar, mas pelo menos sentir, ele sente. Nem todos, né? Alguns até um pouco pior. Isso, numa instituição hospitalar, é constante, né? Até pensando no hospital, enquanto instituição, enquanto representação de algo, né? Então, o hospital, enquanto instituição, ele é um quanto complicado, devido a diversos sentidos que se atribuem, né? Então, qual é o seu nome? Diego posta no Facebook um check-in no hospital samaritano. Aí aquele monte de perguntas. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí ele não responde, porque as pessoas não respondem, né? Elas fazem o check-in, né? E aí todo mundo preocupado, né? Precisa reafirmar a existência mesmo. Olha como todo mundo se preocupa comigo, né? O que aconteceu? E às vezes ele está lá fazendo estágio, né? E olha como a gente já faz, né, a correlação com o sofrimento. Está sofrendo, alguma coisa aconteceu, ou com ele, ou com alguém, né? Quer dizer, esse aspecto do hospital é vinculado como um lugar de sofrimento, né? E esse sofrimento vinculado ao quê? A dor, a disfunção e ao principal, né? A morte. A morte, né? Então, fulano está internado. Então, já te dá aquela estranheza, né? E pode morrer. Fulano foi para a UTI. Pode morrer, né? E o hospital é bastante curioso, né? Porque aí, a Marta, né? Quando foi ganhar o filhote dela, né? Quando ela vai para o hospital, aí é uma alegria, né? Uma alegria. Vai para o hospital justamente no oposto do significado da morte. Por quê? Porque ela vai ali trazer o significado da vida, né? Do nascimento. E é bastante curioso, no hospital é isso, né? Então você está trabalhando num andar em que em cima é a maternidade e embaixo é o necrotério. É assim, né? É essa a vivência, né? Então, a todo momento, a gente está vivendo com esse processo, né? Do nascimento e da morte, né? E, às vezes, a morte no nascimento, né? Também. Para vocês verem como que isso
é confuso, né? Isso se denota confuso, inclusive para a própria equipe, né? Essa estranheza, ela está presente a todo momento ali, né? Agora, pensando no aspecto clínico do sujeito que adoece, né? E a gente sabe que o adoecimento ele tem ali uma função de corte, né? Um adoecimento ele marca um antes e um depois na vida de uma pessoa, na história de uma pessoa, na história de um contexto, na história de uma família, né? Para quem já conviveu com essa experiência, ou conhece alguém que conviveu com essa experiência, já sabe o quanto que uma doença faz com que uma família mude a sua dinâmica, mude o seu funcionamento. O como que um adoecimento faz, inclusive, aspectos não discutidos dessa família emergirem, né? Enquanto estranheza. Então, alguém que vai recorrer a você, analista, no hospital, num consultório, numa clínica, porque na clínica chega alguém doente também. Chega alguém doente querendo saber a respeito desse estranho no corpo, ou dessa falência estranha, ou desse órgão que fale, né? Esse órgão que fale, que vai trazer nada mais, nada menos do que uma ressurreição da carne. Olha só, né? É um termo dito aí na igreja, nas escrituras, né? Ressurreição da carne, né? Porque o corpo, enquanto constituição, enquanto corporeidade, ele se constitui a partir de uma mortificação da carne, né? Da carne enquanto conceito, né? O conceito, inclusive, emprestado do Merleau-Ponty, né? Como aquilo que antecede a forma, né? É a carne. A carne que se apresenta para nós enquanto estranha, né? Justamente a repulsa. O sujeito não suporta a carne viva. Ela precisa estar morta para o corpo se constituir, né? Então, o corpo constituído, na sua dimensão imaginária, na sua dimensão simbólica, ele tem ali, vamos dizer que um a priori de um ideal sustentado a partir do corpo do outro. Então, todos nós sabemos aqui o que é um corpo funcional, o que é um corpo que está funcionando na sua forma, na sua função, na sua dinâmica, né? Então, está tudo funcionando direitinho quando o médico fala, né, no final do seu check-up. Está tudo funcionando direitinho. A mulher gestante vai fazer a monitoragem fetal, ela pergunta para o médico, está tudo no lugar? Olha como a priori a gente já sabe onde tem que estar e onde não tem que estar, né? A referência especular de corpo que a gente busca, né? A gente passa no lugar que tem um espelho, a gente dá uma olhadinha ali para ver se está tudo no lugar. Então, a priori a gente sabe, né, o que tem que estar no lugar. E quando algo não está no lugar, isso emerge enquanto estranheza, enquanto ausência. Entender o sofrimento do sujeito enquanto angústia por um órgão que fale, né, nos convoca a escutar esse fale, a escutar essa falência e a escutar esse falar, né? O órgão que fale, não o órgão que fale, né? Então, que por essa ausência ele possa falar. E qual que é o propósito desse falar? É justamente fazer com que essa ausência se recubra, né? E não é se recobrir na sua função orgânica, mas na sua função simbólica, né? Por quê? Esse órgão falido, ele vai trazer uma nova forma para esse corpo, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem uma falência de um rim, ela vai viver sem um rim. É uma vida diferente, né? Olha, fica tranquilo que a gente vai arrumar um rim para você, a gente vai colocar o rim, você vai ter a sua vida normal.
É isso. Isso seria o equivalente a você se deparar com alguém no hospital, que é comum, alguém que está morrendo. Né? Alguém que está morrendo e pega a sua mão e fala: doutor, não me deixa morrer, por favor. Aí o que eu vou falar para ele? Fica tranquilo, você não vai morrer. Né? Ele está morrendo, você não vai morrer. Tá? Ninguém vai morrer. É isso. Não é. Né? Então não é papel do analista recobrir essa falta, recobrir essa estranheza. Mas se não, enquanto estranho, fazer com que esse estranho apareça. Mas que apareça a dimensão dessa estranheza enquanto intimidade. Eu sou íntimo desse estranho. Esse estranho é íntimo meu. Né? E o que eu faço com as minhas intimidades? Né? O que eu faço com aquilo que me é íntimo? Eu não cuido? Os meus amigos íntimos eu não cuido? Eu não escuto? É isso. De estranho tornar-se íntimo. Justamente para que esse órgão que fale. Gente, eu acho que é isso. Obrigado. Você torna esse estranho íntimo, do voz, é isso? Qual que é a relação com o sintoma TH? Sintoma com TH. Sintoma que eu tenho sintoma, QO, e sintoma com TH. Eu estava achando que sintoma com TH é quando você já tem a noção desse íntimo. Desse íntimo. Mas não é uma noção, vamos dizer que recoberta, né? Pelo simbólico ou pelo imaginário, mas enquanto real, né? Enquanto real. E que aí é um tanto quanto complicado. Isso daí daria sei. Por isso que eu estou questionando. Um outro seminário, né? Não é recobrir enquanto simbólico ou enquanto imaginário, mas suportar isso enquanto real, enquanto aberto mesmo. Né? E não é para qualquer um, né? Tem um percurso longo de análise para isso. Tá? Professor, sim. O estranho, ele tem a ver ou algum paralelo com o recalque que nós recalcamos? Sim, né? Sim. Na verdade, o Freud, mesmo no próprio texto, ele vai trazer diversas ilustrações, tanto na parte da literatura, como na parte até de cotidianos, de vivências cotidianas, de vivências clínicas, para mostrar que essa verdade tem a ver com o recalque, com a castração, com o reprimido, inclusive, né? Inclusive ilustrações claras mesmo, né? Ele fala das histórias infantis, por exemplo, né? O objeto inanimado, né? que se anima, por exemplo, a boneca, né? Eu particularmente sempre tive medo de boneca, né? Que eu acho que ela vai falar, eu acho que ela vai se mover. Ainda mais aquelas bonecas antigas, não sei se vocês lembram aquela que você deixava deitada, ela fechava o olho e você fazia assim, ela dava um chorinho, né? Tinha pavor, aliás, eu acho que eu tenho pavor até hoje. Né? Vai ganhar uma de Natal. Ver aquela Anabelle, você tem ideia, eu até saio da sala. É verdade. Não tem problema, é verdade. Cada um tem os seus recalques, suas fobias, né? Com certeza. Então ele fala exatamente disso, né? Justamente daquilo que se marcou a respeito do que se foi dito, né? Da questão da boneca, né? E como que isso aparece. É como se essa estranheza ela trouxesse à tona aspectos do infantil mesmo, né? Aquilo que foi transmitido e que foi recalcado enquanto cenas infantis, enquanto cenas primitivas, né? Faz inclusive a menção do próprio narcisismo primário, né? Do homem primitivo mesmo.
André, esse estranho que é íntimo para mim, ainda que, né, não emergido, na clínica da psicose, como emerge esse estranho? Ele pode ser visto como alguém fora dele, um estranho efetivamente, não íntimo, como se constituir como um outro? Sim, sim, é porque justamente, até recorrendo novamente ao texto do Freud, ele fala do caso da neurose obsessiva, de quanto isso tem uma consistência delirante, né, enquanto delírio. Então posso entender sim, né, que é proveniente do delírio enquanto fenômeno elementar, né, enquanto elemento da dinâmica psicótica, mas que é dinamizado de uma outra forma, né? Não enquanto retorno do recalcado, né? Mas enquanto retorno do foratuído mesmo, né? É uma outra posição no nó, na verdade, né? Você colocou aqui, né, que na psicanálise, né, o sujeito ele precisa do estranho para entrar em contato com o próprio estranho, né? E aí, pensando na pós-modernidade aí, né, a gente super exposto, né, em todas as situações de rede social e tudo mais. O que você pensa disso? Quando você diz essa relação com a rede social, você está falando de exposição, fala um pouquinho mais, só para poder entender. Muitos psicólogos, psicanalistas, ou que atendem abordagem psicanalítica, não necessariamente psicanalista, né? Tendo páginas, escrevendo, se expondo, e de repente tem link para a tua página individual, e aí aparece lá a família, a viagem, o status, entrou no hospital, não entrou no hospital, onde está, né? Então é uma coisa que me remete muito, é um questionamento que eu tenho, né? E excelente, inclusive. Eu tenho esse questionamento, inclusive, e faço uma analogia com as relações que o Freud estabeleceu com Lacan e com Jung e tudo mais, né? Então é um grande ponto de interrogação para mim. Sim. E é uma questão bastante importante, porque, bom, primeiro, da maneira como eu entendi a sua questão. Quando a gente fala do estranho, né, enquanto analista, para que essa estranheza ela apareça, ela emerja, isso eu estou falando dentro de um campo transferencial, né? Então, claro, existe o analista enquanto pessoa, né, que tem uma família, que tem namorado, que tem uma namorada, e tem um analista da transferência, né, e que a gente sabe que na verdade é um lugar, né, não é a pessoa em si. Quando a gente fala, eu quero um analista mulher, eu quero um analista homem, eu nem sei que pessoa que é, né? Mas já tem um lugar ali, um lugar que é ocupado por alguém, né? É esse estranho. Agora, enquanto exposição, pensando nas mídias sociais, pensando no quadro contemporâneo, né? Essa composição, ela vai da ética justamente desse analista saber que lugar que ele ocupa enquanto representante de um saber, né? De qual saber? Do saber psicanalítico. E justamente o fato de ele ocupar esse lugar, não só no setting clínico, como enquanto apresentação na sociedade, o que ele fala desse lugar tem efeito no outro, né? O que eu estou falando desse lugar tem efeito em vocês. No entanto, fazê-lo privar de sua vida, né, é um tanto quanto complicado, né? Porque ele também não é um ser inanimado, ele é estranho para o outro. Mas né? ele existe. Mas ele existe, inclusive com as suas próprias estranhezas, né? O que eu penso? Eu penso que isso deve ser dosado. Mas essa dosagem não é porque ele é analista, eu acho que essa dosagem é para qualquer ser humano, né? Enquanto composição geral, né? Geral, enquanto ser humano, né? Hoje a gente vê as pessoas realmente se expondo e essa exposição ela parece que demanda alguma coisa, né? Demanda. Nós tivemos no ILPC uma jornada que falou sobre isso justamente, né? Sobre a configuração da psicanálise na contemporaneidade, né? Então,
eu estenderia a sua questão não para o psicanalista, mas no âmbito geral, porque o psicanalista está inserido nesse contexto, né? Eu estou colocando isso porque eu vejo assim, que existe uma exigência social, né? Sim. De você fazer parte e você ter o teu marketing, de você, né? E tem a tua ética, né? E você fica aqui, ó, né? Então, assim, faço o que agora? Só dou cartãozinho, circulo, ponho alguma coisa, faço uma página, não faço. E aí, quando você se expõe, vem o colega lá que está estudando, ou que está fazendo a pós, ou que já se formou, ou que é estudante. Pô, mas você colocou isso, tá, mas eu não estou falando de mim, Sim. né? Eu estou falando. E aí eu acho que isso já está entrando para um âmbito, eu acho que tem que ser discutido, né? Eu fico pensando lá, sei lá, há 20 anos atrás, quando eu me formei, o cara que me dava aula, eu sabia o que dele? Eu sabia que ele era formado na USP, que ele era professor na USP, sei lá, que ele tinha uma formação não sei o que, eu tinha o cartão dele, pô. Né? O máximo que eu conseguia saber é ele tá tirando férias. Então acho que é uma questão só. As pessoas conseguem encontrar. Até sabe com quem ele está tirando férias, sim, que hora ele entrou no hotel, que hotel ele está e tudo mais. Então acho que tem que se repensar essa questão. Né? Eu entendo o que você fala na questão da transferência, né? O lugar que você ocupa na transferência. Mas eu acho que tem um social aí causando uma certa estranheza para quem é psicanalista e para o futuro paciente, né? Isso que você está falando é o desafio, né? O desafio do psicanalista na contemporaneidade, né? Tem um novo discurso aí que está se imperando e que provoca o psicanalista a se posicionar. Só que quando a gente está falando de uma ética, é importante a gente pensar na ética enquanto ethos, né? E a ética enquanto relação com a norma, né? Ou seja, tenho a ética que eu sigo enquanto laço social e tenho a ética que eu sustento enquanto meu lugar, né? Então isso vai também da singularidade de cada um, né? E aí que vem a questão da responsabilidade. A partir do momento em que eu respondo do lugar que eu estou ocupando, eu vou cuidar dele, né? Eu vou cuidar dele. E esse cuidado, será que ele está só implicado em regras? Olha, eu não posso me expor. Eu não posso ter uma página no Facebook. Por que eu não posso ter uma página no Facebook e ser psicanalista? E sustentar a ética psicanalista? Isso é possível? Isso é uma questão, né? Isso é uma questão e que, como a gente disse, né? A gente teve uma jornada de 2 dias para discutir sobre isso e com certeza a gente não fechou nada, né? A gente só levantou mais questões, né? Primeiro quero agradecer pela fala, pela exposição, super bacana, e sempre faz a gente pensar mais e aprender mais. Mas fiquei pensando no desejo de analista, né? Desejo do outro, e enquanto, desculpa, seu nome é? Elaine, enquanto a Elaine falava, e pensando na questão da rede social, de tornar familiar e estranho, né? Porque o olhar, o que acontece com esse analista, quem é ele, onde que ele vai. E eu fico pensando nessa dupla face do analista também enquanto alguém que vai se tornar familiar para quem, né? Então, numa estratégia de defesa, pensando, se você podia comentar. Do analista ou do analisante, né? Do analisante, sim. É porque essa intimidade que a Simone está falando, eu fico pensando se ela é a intimidade do estranho, né? Do onmenish, né? Porque esse familiar que a gente está falando não é o familiar que eu vejo em fotos da família, né? E que, de certa forma, imaginariamente me faz sentir parte, né? Porque na rede social, a imagem, a própria imagem, que é o que faz com que eu tenha acesso, alguém publica o que quiser, né? O que quiser, o que imagina que o outro vai ver, ou o que imagina que o outro vai pensar, né? Então, isso já está atravessado, né? Já está atravessado pelo imaginário. E a gente está falando da estranheza
enquanto real, né? Então, estranheza e intimidade, né? Essa ambivalência enquanto real, né? É pelo menos o que eu construo aqui, né? Quer dizer, é possível, né, isso interferir, por exemplo, no set analítico? É possível, mas também não. Não sei. É uma questão de identificação. De identificação. Né? A busca pelo analista por conta da identificação. Isso, e inclusive isso acontece na própria relação do set, né? Que a gente fica pensando, né? O analista aparece sem aliança, né? Ixi, separou. Não é? Ou sem óculos, será que ele está de lente? Eu tô lembrando o dia, não é? Desculpa. O dia que eu cheguei, o meu analista saiu do banheiro. Eu fiquei tão escandalizado. Ele vai no banheiro. Ele vai no banheiro. Ele usa o banheiro. Escandalizado. Quer dizer, para vocês. Ele usa o banheiro. Bom, isso foi muitos anos atrás, né? Alguns imaginários vão caindo, outros vão substituindo e a gente vai seguindo. Mas eu imaginava que ele não usava o banheiro, né? Pra vocês verem como que vai o imaginário nesse sentido, e eu não precisei ver ele numa rede social para poder construir isso, né? Então, tem essas questões que eu acho que podem ser levantadas enquanto questão mesmo, né? A gente vive uma época das estranhezas, né? A gente tem acompanhado os jornais, as rixas políticas, as imigrações, né? Os refugiados, né? Principalmente, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente faz uma reflexão um pouquinho mais profunda, a gente vê que sempre foi isso, né? Segunda Guerra Mundial, década de 60, Revolução Sexual, né? Quando você fala de estrangeiro, né, me faz pensar um pouco nos autores que a gente acaba estudando, né, na graduação, na clínica propriamente, né? Freud, um judeu na Alemanha, o próprio Camus, que fala do estrangeiro, um argelino na França, né? O Nietzsche, um protestante, né, no seio protestante, falando sobre o cristianismo. E aí a gente começa a refletir um pouco nesse lugar do analista, nesses espaços que ele ocupa, né? Que eu acho, na minha opinião, que a gente está muito preocupado com esse lugar, mas ao mesmo tempo a gente está acabando abraçando esse discurso, vamos dizer, dos normais, né? Bem entre aspas, só para a gente diferenciar, que na verdade esse discurso não deveria ser internalizado por nós, né? Porque essa resposta ela não vem, né? E o sucesso da clínica é quando a gente desencana, né, dessa resposta fechada, né? Você ocupa esse espaço também, além do consultório, né? Você fala que trabalha com a psicologia hospitalar, eu trabalho na área social e a gente também é meio estranho, né? Tentando, as pessoas querendo acabar com a pobreza, a gente querendo discutir por quê, né, que ela está ali, né? Qual é o lugar que você acha que não falando de ideal, né? Mas qual é o posicionamento do psicanalista na contemporaneidade, nesse discurso, nessa discussão hoje, que obriga que a gente dê uma resposta, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que não é esse o lugar do analista, né? Tudo isso que você trouxe, né, denota uma complexidade muito grande, né? E aí eu vejo diversas discussões. Eu acho que isso que você falou sobre a tentativa desse discurso se normatizar, né, se institucionalizar, é algo a ser discutido, mas eu ainda penso que o lugar do analista é o lugar do furo, de todo esse discurso normatizante, institucional, na área social, na área hospitalar, né? Na área social, temos que dar oportunidades para esses usuários da instituição. Mas de que oportunidade eu estou falando? Ele quer essa oportunidade? O que você entende enquanto oportunidade? O que é oportuno para ele? Da mesma forma, no hospital, esse paciente ele precisa aderir ao tratamento, mas ele sabe o que é esse tratamento? Ele quer esse tratamento? Tratamento do quê? Né? Esse lugar do furo é o lugar justamente que faz emergir esse não saber ou a não efetividade de um saber absoluto desse discurso imperante, que também não é uma verdade toda, né? Se é uma verdade não toda. Justamente se não toda é o que vai aparecer. Isso que está fora, né? Isso que é estrangeiro, precisa aparecer.
tudo bem, né? De repente esse meu posicionamento, né, é simplista demais para tamanha complexidade. Mas ao mesmo tempo eu fico perguntando, mas será que é tão complexo assim? Né? Será que é tão complexo sustentar esse lugar? Esse lugar sustentado pelo desejo do analista, né, que não é a mesma coisa que o desejo do outro, né? Sustentar esse lugar do furo, esse lugar da verdade que não se diz, né? Da verdade que não se recobre. Né? Eu penso que é isso. Qual é o seu nome? Tiago, eu penso que é isso, Tiago. É esse lugar que deveríamos lutar para ocupar. Né? Eu digo lutar porque é uma guerra, né? Uma guerra que tem em causa o desejo. Né? E sustentar-se nesse lugar é um lutar para suportar. Né? Sobretudo porque, como você fez a brincadeira da peste, né, quando você começou a sua fala, né, parece que começa a existir um movimento de uma vergonha, né, desse lugar. Né? Parece que o psicanalista começa a se envergonhar de não estar fazendo parte desse discurso do imediatismo, né, as psicoterapias breves, né, as respostas rápidas. Né, e parece que quando você é aquele sobrinho que está sem namorada na festa de Natal, né, você inventa uma namorada para dizer. E eu acho que não, né? Eu concordo com a sua fala, e reforço, inclusive, porque eu acho que esse espaço tem que ser brigado e o psicanalista tem que se posicionar, né? Sem vergonha de dizer que... de falar aquilo que não é agradável. É um detalhe importante, né? Considerando que o psicanalista é cidadão, né? O psicanalista na cidade mesmo, né? O psicanalista num CAPS, um psicanalista numa AMA, um psicanalista num hospital. Ele vai operar no discurso imperante de um saber todo, né? Pela via do semblante. Isso, para a equipe, ele é um integrante da equipe. Para o usuário, ele é um doutor. Né? Agora, a questão em si não é o semblante, mas a questão é o discurso que ele sustenta. Né? Porque eu vou trabalhar dentro desse discurso. Vou trabalhar. Então, eu sou psicanalista, eu não vou preencher relatório. Né? Não vou preencher estatística. Por que não? Qual é o problema de você preencher estatística? Isso tem a ver com o seu discurso? Isso tem a ver com a sua ética? Se você quer estatística, não tem estatística, isso não tem problema, isso a gente dá. O que eu não vou dar é a verdade, porque eu não sei. É isso. Mas aí então ainda aquele negócio do desejo de analista e do analista. É do analista, exatamente. É isso aí. Gostaria de saber como fica o psicanalista dentro de uma clínica social, né? Qual é o papel da psicanálise dentro de uma clínica social? Dessa demanda da necessidade do outro, né? Que não vai ter acesso. Como é que fica isso? Qual é o papel do psicanalista? Eu acho que vai muito ao encontro do que eu disse, né? Enquanto estrangeiro, enquanto estranho na equipe, é aquele que vai evidenciar um furo no saber dessa equipe. A instituição, ela vai se consolidar enquanto um saber todo. Né? Eu sei desse sujeito, eu sei o que é melhor para ele, eu sei que ele deve seguir esse caminho. Né? Esse é o discurso da instituição, mas esse é o discurso do analista? Cadê o sujeito? E o sujeito? Onde é que fica? Né? Ele tem que fazer isso. Ele tem que seguir esse caminho. A pergunta do analista. Ele tem que. Né? Do imperativo, a gente passa para o interrogativo. Ele tem que. Às vezes tem que. Não tem problema nenhum. Né? Mas que isso surja do sujeito. Né? E o sujeito que eu estou falando não é só do usuário, enquanto equipe. Enquanto equipe mesmo. Né? Aliás, eu acho que a nossa efetividade, enquanto trabalho, enquanto intervenção, me parece que é muito mais efetiva na equipe do que no próprio usuário. Porque o usuário tem ali os seus mecanismos, os seus subterfúgios para se defender e para sobreviver, né? Sobretudo na clínica social. Né? A vulnerabilidade faz com que ele desenvolva isso na própria experiência. Né? A gente vê uma fragilidade muito grande na própria equipe para poder lidar com isso. Inclusive com essas questões. Né? Acho que também tem uma outra questão que seria o próprio Estado, né? Porque aí você depende não só do
o sujeito, ou o psicanalista, ou a equipe, ela depende de alguma coisa superior a ele, né? Então, como é que você faz para poder realmente cuidar de toda, vou pensar nos CAPs da vida, né? Município, isso, a prefeitura, né? O Estado, e você tem uma demanda de uma enxurrada de adoecimentos sociais, né? Há possibilidades realmente? É o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio. Agora, enquanto, eu acho que vai bem o que o Thiago falou, se essa minha angústia me faz pender a querer responder essa demanda, aí eu inviabilizo a psicanálise. Eu diria que a psicanálise não atuaria nesse setor, né? Essa é a luta, de suportar esse lugar que vai na direção contrária, que não é diferente da ética na clínica, né? A gente vai na direção contrária da demanda do sujeito, né? Justamente para que ele construa um outro caminho, uma outra possibilidade, né? Que não seja autoflagelante, né? Isso não difere. O que vai diferir é o contexto e o semblante, né? É isso. Agora, pensando no que o Lacan, inclusive, fala sobre a tática, a estratégia, né? O analista ele é menos livre na tática do que na estratégica, e ele é menos livre na estratégia que na política, né? A tática e a estratégia é livre numa guerra, né? Se a gente pensar numa guerra, é livre. A ética é a que precisa se sustentar. A ética da guerra, por incrível que pareça, é a política. A causa. Enquanto houver causa, tem guerra, e a batalha, ela é livre. A tática e a estratégia é livre. Como eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu vou construir. Não tem como dizer isso a priori, né? Só vou saber disso a partir dos efeitos daquilo que eu tentar, né? Pode dar certo? Pode não dar certo? Pode não dar certo. A gente vai para outra tática, para outra estratégia, desde que a gente sustente a política que está vinculada à ética da psicanálise. Talvez questionando as certezas da instituição, Sim, né? sim. Como a gente questiona as certezas do sujeito. Sim, exatamente. É isso aí. Então, agradeço a presença de todos, de novo ao André. Convido a todos para verem nossa página www.lpc.com.br. Todo mês tem um evento com palestrante diferente. E quem quiser marcar com o Olivan para começar um curso de psicanálise, temos turmas durante a semana, aos sábados. Estão todos convidados. Obrigada. Tá? E eu novamente agradeço, né, todos vocês, a disponibilidade de vir numa segunda-feira. Isso é muito estranho, né? Segunda-feira, julho, férias, e ver um monte de gente estranha, né? Para poder escutar, né? Para falar bastante geral. Gente, muito obrigado pelo carinho, por terem me escutado. Espero poder ter contribuído em algo aí no percurso de vocês. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Obrigado.